Bom, pessoal, nas últimas aulas nós falamos sobre o texto do Justo Gonzalez, a gente tentou entender um pouquinho à luz de um olhar que é um pouco antropológico, mas é fundamentalmente teológico, sobre a cultura. A cultura, segundo o Justo Gonzalez, ela seria o modo como um grupo humano, determinado grupo no mundo, ele se relaciona entre si, entre os elementos do mundo, desse grupo, e com o ambiente em que ele está vivendo. Então, isso vai depender de cada ambiente e vai acabar gerando uma cultura diferente, porque o ambiente é diferente, e as pessoas também são diferentes. Então, são dois elementos fundamentais que acabam, na opinião dele, definindo essa cultura, que seria a técnica que ele usa para dirigir o mundo, né, que é o que o autor chama de cultivo, e o modo como ele analisa esse mundo e como esse grupo entende esse mundo. E isso acabaria, então, no sentido de culto, de reverência que ele tem a respeito de Deus ou de alguma divindade que estaria regendo esse mundo em que ele vive. É daí que ele tem a ideia do gráfico, de cultura como sendo a cultura, a soma de cultivo e culto. O cultivo, né, é o modo como o grupo se defronta com o ambiente e como ele extrai dele a sobrevivência dele. Então, esse grupo humano ele acaba afetando o meio ambiente, ele também é afetado por ele. Então, o modo de se viver no Alasca, ele é um, e o modo de viver no Rio Grande do Sul, criando gado, é completamente diferente, porque o ambiente está afetando essa relação e também acaba sendo afetado por isso. Tá? Já o culto é essa parte interna, né, a maneira como o grupo se comunica entre si e como ele acaba explicando o grande mistério da existência dele, a origem das coisas que estão ao seu redor e tal. E cada cultura vai ter uma maneira diferente de explicar isso, e por isso que os cultos ao redor do mundo eles são diferentes também. Né? Então, como o culto e o cultivo eles também se relacionam dentro dessa cultura, muitas vezes esse cultivo, essa forma de reger o mundo, ele tem a ver com a própria crença desse grupo. Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, os incas fazendo uma arquitetura que é completamente integrada ao meio ambiente, né? Eles veem dentro na forma que tem uma montanha, eles veem um animal sagrado e eles fazem arquitetura concordando com esse animal sagrado e respeitando a própria dimensão ecológica desse espaço. E isso tem a ver, claro, com a crença deles, que é uma crença panteísta, né, como as divindades estando presentes na natureza. Já o caso grego, o grego ele tem uma arquitetura que já é muito diferente. É uma arquitetura que parte de uma ideia de um ideal perfeito que existe fora da natureza, fora do mundo, a ideia platônica, e eles, de certa maneira, vão imitar esse ideal. Então, as ruas são retinhas, eles tentam corrigir os defeitos que existiriam na natureza, então acaba gerando um processo de relação com o mundo completamente diferente. Eu não preciso dizer para vocês que o nosso mundo hoje é baseado numa ideia mais grega, em que você deve resolver alguns problemas que há na natureza e não integrá-lo diretamente a ele. Claro que muitas linhas de arquitetura hoje mudam de ideia e trabalham de uma maneira diferente. Né? Bom, então o que a gente conclui disso tudo em termos teológicos, que é o nosso objetivo, é que as culturas elas aparecem na própria Bíblia como uma expressão da vontade de Deus na diversidade. Deus quer que as coisas sejam diferentes. Ele criou o mundo com muitas relações diferentes e ele disse para o homem, né, o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então ele criou a imagem de Deus e Deus é extremamente criativo e quer essa criatividade do homem. Então ele quer as coisas diferentes também. Depois disso Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, encham o mundo de diversidade, se adequem a cada lugar que vocês vão e criem culturas diversificadas. Esse é o grande sonho de Deus aqui no processo da criação, segundo a Bíblia. Depois nós temos um outro texto da Bíblia, né, que menciona o Jardim do Éden, é uma segunda narrativa da criação, e nessa narrativa ele fala que Deus plantou um jardim e ele dá, então, uma ordem ao homem. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
Então, ou seja, tem que cultivar o mundo, deve se adequar a cada lugar e criar toda essa diversidade e cuidando do mundo. Então é importante, a gente tem que aprender a ler no mundo que há uma relação entre o cultivo, ou seja, entre a maneira como você extrai a vida desse mundo, e o próprio culto, quer dizer, a nossa relação com Deus, a nossa relação de seres humanos como guardadores e cuidadores desse mundo. E aí vem uma noção ecológica importante para nós, né? Então, o que eu gostaria que, assim, primeiro a gente percebesse é a beleza na diferença e até no estranhamento, quando você vê uma coisa, puxa, isso aí é muito estranho, isso é bizarro, mas você conseguir se abster um pouco dessa diferença e olhar e perceber a beleza que tem nisso. E falando nisso, eu sempre lembro de um fotógrafo brasileiro genial, que é o Sebastião Salgado, e eu gostaria que a gente visse um videozinho rápido dele agora, que é uma divulgação de um documentário que seria feito sobre ele, onde aparecem vários pontos sobre a vida dele, sobre a trajetória fotográfica e também sobre a relação dele com a ecologia e como ele capta com a lente dele a beleza dessa diversidade do mundo, principalmente num projeto que ele desenvolveu chamado Gênesis, em que ele trabalha fotografia de várias sociedades ao redor do mundo de uma maneira incrível. Inclusive essa exposição esteve em Porto Alegre há algum tempo atrás. Então é sobre ele que nós vamos ver agora. Eu acho que a fotografia, ela mesmo perdeu e perdeu muito. Porque hoje a gente faz mais imagem e tem menos fotografias. Porque hoje você fotografa, na maioria, com um telefone. Você mostra naquela hora que você fotografou, aquela lado, memória da fotografia, foi perdido. Eu vindo de uma experiência que foi difícil para mim, foi muito dura, muito especial, quando eu estava fazendo o projeto Êxodo, que foi apresentado aqui, há muitos anos atrás, eu quase abandonei a fotografia. Foi uma coincidência que a hora que meus pais estavam ficando velhinhos, resolveram passar ainda uma das fazendas que meu pai tinha, e que era próxima à minha cidade, passar para a gente. E quando nós recebemos esse terreno, era um terreno ecologicamente destruído. Foi uma superfície que, quando eu era jovem, mais de 60%, era coberto de Mata Atlântica. E quando nós recebemos, era menos de 0,5%. A Lélia teve uma ideia de a gente replantar a floresta que estava lá. Aconteceu uma coisa muito forte na nossa vida, de ver o retorno, com o retorno das árvores, ver o retorno das águas, ver o retorno dos peixes, ver o retorno dos pássaros, dos mamíferos, dos insetos, né? Toda a vida que voltou, foi sendo uma riqueza muito grande. E aí me deu uma vontade muito grande de voltar a fotografar, e é aí que veio a ideia desse projeto Gênesis. Considere isso aqui como 8 anos de um projeto. Eu queria ver o planeta e fui ver. Quando as pessoas veem um trabalho, por exemplo, como essa exposição que está aqui, ela só vem ver a exposição, vê a legenda, ela passa para o outro quadro, ela não imagina, como você está vendo agora, nesse presente momento, a dificuldade que é para você montar. As caixas que tem, as paredes que não deram certo, a iluminação que não está boa, que você tem que corrigir, não é? Uma legenda que não veio certo, que você tem que adaptar. Então você tem que criar uma estrutura difícil, complicada, cara, uma exposição que pesa 5,5 toneladas para chegar aqui, o caminhão, o transporte e tudo, é o mesmo para a fotografia. Para você realizar essa fração de segundo, eu tenho que pensar no tradutor que vai me acompanhar lá com os nenetes. Não é? Eu tinha um tradutor que falava nenete e que falava russo, que tinha que falar para um outro tradutor que falava russo e que falava francês, para falar para mim poder interpretar dentro do meu raciocínio brasileiro, não é isso? Tudo aquilo. E para isso tinha que preparar. Eu tive que ter um visto para entrar na Rússia, mas eu tive que ter um visto para entrar na península do Yamal, que precisa de uma autorização especial para você chegar até lá. Então, olha, eu levei 2 anos preparando uma viagem de 47 dias com os nenetes. Então, é complexo, realmente é complexo. Bem sabe que adorei confessar. A música para mim foi uma espécie de linha que ia alinhavando a minha costura fotográfica. Eu ia continuando e acabei acostumando. Então eu fotografava, integrava, cantando, e na hora de eu fazer esse ato, eu fazia ele igualzinho, mas cantando.
inocente em pensar que por ti hoje vivo a chorar. Eu tive que passar a metade, mais ou menos, dessas fotografias que estão aqui foram feitas com filme. E a outra metade, claro, com digital. Eu levei um certo tempo a me adaptar, porque o resultado do digital é muito diferente. O digital, se eu fizesse uma fotografia dessa em digital, como eu fiz, ela é lisa, ela não tem grão, ela não tem a estrutura que eu tinha antes. Eu trabalhei toda a minha vida com um filme chamado 3x. Então nós tivemos que encontrar uma forma de reintroduzir o grão do 3x dentro do digital. Eu fotografo sem o grão do 3x, mas no momento de trabalhar a fotografia, os meus técnicos reintroduzem o grão do 3x. Então eu já tenho a textura, mas eu não sei editar no computador. Então eles produziram para mim uma prancha de contato, como eu sempre trabalhei. Então o meu digital eu edito com uma lupa, eu identifico, aí nós produzimos um negativo. Nós podíamos respeitar mais a natureza. Nós podíamos reconstruir o que nós não precisamos destruir. Eu sou um dos fotógrafos que mais trabalhou na história da fotografia, mas eu acho que o grande projeto da nossa vida, eu digo da nossa porque é minha e da Lélia, que é a minha esposa, que é o curador dessa exposição, que é ela que desenha os livros, que nós conceptualizamos todo o meu trabalho fotográfico junto, mas a Lélia é o presidente do Instituto Terra, a nossa instituição lá no interior de Minas. Nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. E quando você vê tudo aquilo junto, é uma coisa fenomenal. Vou te dar um exemplo. Eu ganhei uma Leica há uns anos atrás, a Leica número 3 milhões. Então, era uma máquina de colecionador, uma máquina especial. Eu falei, olha, eu não vou usar essa máquina, uma máquina de titânio maravilhosa. Eles falaram, olha, Salgado, se você não quiser, nós podemos te ajudar a vender essa máquina. E eles conseguiram vender a máquina para mim por 125 mil euros. E nós doamos essa venda para o Instituto Terra. E com essa câmera, que era uma coisinha assim, não é? Uma Leica é uma coisinha pequenininha, nós pudemos plantar mais ou menos 50 mil árvores. Eu acho que essa nossa relação com o nosso planeta, nós tínhamos que redescobrir. Nós tínhamos que nos relacionar de outra forma. Nós tínhamos que, de uma certa forma, voltar à natureza. Nós saímos da natureza. Hoje, nós moramos em Porto Alegre, nós moramos no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas nós não moramos no Brasil. Nós não conhecemos mais o nosso planeta. Se a gente pudesse voltar, fisicamente eu acho que nós não voltaremos, mas pelo menos voltar espiritualmente. Ajudar-se a proteger, a refazer, a replantar. Eu acho que todos os nossos trabalhos, todas as nossas profissões, todas as nossas atividades, elas iam ganhar uma importância muito maior para nós mesmos. Então era isso, né, pessoal, por hoje. Eu gostaria que vocês pudessem, a partir de agora, também, provavelmente vocês já faziam isso, né, mas que vocês consigam ver a beleza desse mundo, da diversidade, da variedade dele, e também a beleza das diferentes culturas humanas, porque elas foram criadas por Deus em toda a sua diversidade e essa beleza dessas grandes diferenças que nós temos no mundo, ok? Até mais.